Pessoal, continuando a nossa aula, vocês irão pegar o módulo, o livro de produção de texto de vocês e irão abrir na página 42, tá bom? Nessa página 42, vocês irão colocar terceira avaliação. Nesta unidade, você vai estudar as principais características do gênero relato pessoal e conto de mistério. Além disso, vai criar um relato pessoal sobre o medo e com os colegas da sala contará o final de um conto misterioso. Bom trabalho! Gente, nesse capítulo, nós iremos estudar o relato pessoal, né? Como já foi dito. Na página 44, ele fala aqui sobre medo, né? Ele diz assim, ó: o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas e dos bichos também. Para você, somente as crianças sentem medo ou os adultos também? Os medos das pessoas, gente, são sempre os mesmos? O que vocês acham? A seguir, duas crianças contam os seus medos e o que elas fazem para enfrentá-los. Leia os textos para saber o que elas falam. Pessoal, nesses textos aqui, no texto 1 e no texto 2, no primeiro, ele fala sobre medo do escuro, tá bom? Ele conta que tem medo do escuro e para remediar esse medo, ele tem um antídoto. Antídoto, pessoal, é o que eles usam para acabar com aquele medo que eles têm, tá bom? É como se fosse um remédio, o antídoto. No outro texto, ele fala sobre o medo de ladrão, né? Ele diz que tem medo de ladrão. Sempre quando ele ouve falar de ladrão na vizinhança, ele fica morrendo de medo, ela, né? E o antídoto que ela tem, pessoal, que ela faz para acabar esse medo, ela tenta esquecer e dormir outra vez, tá bom? No primeiro, o antídoto que ele fala sobre medo do escuro, ele diz que quando ele era pequeno, ele viu um slide de patinho. Então, até hoje, quando ele pensa numa coisa ruim, ele muda de assunto na cabeça, como se fosse um slide. Então, eles contaram os medos deles e contaram as formas que eles fazem para acabar com o medo, tá bom? Que é o antídoto. Página seguinte. Na página seguinte, nós temos aqui a autora desses textos, tá bom? Que é a Silvínia Meirelles. Ele diz que essa escritora nasceu em São Paulo e é formada em psicologia. Trabalhou como psicóloga, orientadora educacional e já publicou alguns livros e contos para o público infantil e juvenil. Escreveu também um livro Sem Raça, com Graça. Então, pessoal, nós temos aqui, na página 45, já o início da nossa atividade, que é compreendendo o texto. O medo é um sentimento que faz parte da vida de qualquer pessoa. Algumas pessoas o sentem mais e outras menos, e ele pode ocorrer pelos mais diferentes motivos. Diante disso, é muito importante respeitar o outro quando o medo aparecer. E, se possível, pessoal, tentar ajudá-lo a enfrentar esse sentimento para livrar-se dele, tá bom? Na página seguinte, nós temos aqui a continuação da nossa atividade, tá bom? Da página 46 e vamos até a página 40, não, pessoal, desculpa, até a página 54. Pessoal, na página 51 e 52, no caso da página 50 a 52, ela vai lhe orientar a produzir um relato pessoal, tá bom? Eles dão as dicas aqui, as páginas, para ser produzido esse relato. Vocês irão produzir esse relato, pessoal, e irão enviar para mim o rascunho. Depois que vocês escreverem o relato de vocês, vocês vão mandar o rascunho para mim e eu irei corrigir, ler, fazer as correções. Depois que eu fizer as correções, é que vocês irão copiar na versão final do texto, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, certo? E bons estudos!